curtinha, tá? A gente vai fazer a questão de terminar os nossos slides, né, da aula passada, e nós vamos... Aí eu quero que vocês apresentem a implementação. Com relação à implementação, pessoal, ela vale 60 pontos. Desses 60 pontos tem vários critérios, e um dos critérios de avaliação é a apresentação de vocês, tá? Então, o Dair já apresentou. Quem já me entregou? Márcio, Noeli, Rosali, Silvana. Então, essas 4 pessoas eu gostaria que apresentasse hoje. E se tiver mais pessoas para apresentar, pode me falar. Tem mais alguém que gostaria de apresentar hoje? Prof. Só que eu mandei para você me respondeu que só recebeu a implementação. A implementação, isso, que é a implementação que eu quero aí eu tentei novamente o plano pelos mesmos meios e eu não sei por que não está chegando, porque assim, eu sou honesta, assim, que é a primeira vez que eu entro Então, o plano eu não entrei para ver se chegou o teu plano, eu só vi a implementação, deixa eu ver aqui. Eu fui de volta lá pelos mesmos meios. É Silvana? Silmara. Deixa eu ver, Silmara. Não, Silmara, chegou. Não veio anexado, não está anexado. Pois é, mas eu uso... Mas a implementação chegou. A implementação chegou. Então, eu tô com o plano. Até assim, eu não sei como agora te mandar, porque eu tô com ele e eu não consigo te mandar. Mas a apresentação daí é da implementação, né? O plano desse tenta mandar depois você tenta novamente e eu vejo daí para você, se manda pelo WhatsApp, tá perguntando se chegou. Então essa é a minha dúvida. Eu quero mandar e assim, tô com o plano pronto, mas eu não tô conseguindo. Como que eu vou te mandar daí? Eu não tô conseguindo. Oi? Eu não tô conseguindo te mandar esse plano. É pelo link, da mesma forma que você conseguiu colocar a implementação. Eu tentei várias vezes pelo mesmo meio e não vai. Então depois a gente tenta de novo. Então, o que eu fiz ontem, né, antes de mandar hoje? Ele tá lá até no e-mail da turma, tá lá no e-mail, no teu nome lá, sabe? O plano e a implementação. Só que eu não consigo anexar no Classroom. Só o plano, onde a implementação eu posso apresentar hoje sem problema nenhum, e daí... Tá. Daí depois a gente vai conversando pelo WhatsApp, daí até você... Obrigada. Magali também, você quer apresentar? Ô, professor, eu já entreguei lá, daí se você puder conferir, por favor, se tiver ok, eu posso apresentar. Magali. Até quando eu tinha visto. Eliana também, se quiser apresentar hoje, eu vou colocar aqui. Eliana. Magali tá aqui. Magali. Neide. Rosali. Já tá aqui, já coloquei. Então, todos esses que entregaram, Márcio, Noeli, Rosali, Silvana, Silmara, Eliana e Magali e Neide, se puderem apresentar hoje, seria bom, porque o que eu vou fazer? Com a outra turma, então, depois que vocês terminarem os slides, eu pedi para eles apresentarem os slides. Só que para vocês, eu não vou pedir, porque tem mais gente para apresentar, senão a gente não vai vencer essas apresentações da implementação, que é a principal. Então, os slides vocês terminam e me mandam o link lá no Drive ou no Classroom, tá? Dos slides, tá? Então, a gente não faz a apresentação dos slides, e daí terminando a atividade de hoje, né, que é a continuação desses slides, aí a gente já vai para as implementações, para a apresentação de vocês, tudo bem? Então, Silmara, você quer falar alguma coisa? A mãozinha levantada? Não? Tá. Então, vamos para a reunião. Professora, com licença, eu não entendi. O pessoal aí vai apresentar hoje. O meu, ele está quase pronto. Né? Se você quiser. Não, mas eu não... Não, mas eu estou dependendo até do depoimento do aluno lá, que me enrolou. Daí nós apresentamos na semana que vem. Porque nós temos só 2 encontros. Esse é nosso penúltimo encontro, tá? Tá, mas daí semana que vem a gente vai apresentar os slides. Semana que vem. Mas nós vamos apresentar os slides. Não, os slides, que é a atividade da aula, daí não precisa apresentar. Vocês só vão me entregar o link, tá? Entendi. Daí eu olho. Fica sem apresentação, porque vamos dar a ênfase aqui na apresentação da implementação. Entendi. Tá? É que a outra turma tinha só
1, 2, 3, 4, 5, só 6 pessoas para apresentar. Então, eu disse, 6 pessoas dá tempo, né? Vou fazer eles apresentarem os slides, porque como a reunião hoje é bem curtinha, vocês vão ver, a gente só vai trabalhar com acolhimento e depois já é a elaboração, a terminação da elaboração dos slides, né? Continuidade da semana passada. E daí eu achei que ia dar tempo e não deu, né? Passamos o tempo aqui. Então, deixa eu falar. Professora, e se a gente compartilhar com você uma cópia do slide? Sim, pode ser? Pode ser, Beleza. Isso mesmo. Uhum. Então, hoje é docência e gestão de sala de aula. Aqui, a agenda, né? O nosso roteiro de hoje, então, como eu falei, o acolhimento, daí já junto aqui com o acolhimento, vamos ter uma reflexão, né, da docência na educação profissional. Praticando, daí vamos terminar os slides da semana passada, e daí vamos só relembrar ali as 6 técnicas de sala de aula que nós vimos, né, durante os 3 encontros, e depois, antes da finalização, vocês vão apresentar a implementação e daí depois a gente finaliza, tá? Então, a nossa caminhada nos próximos encontros, então, estamos aqui no 5º, só temos mais um encontro, né? E esse mais um, daí acabamos, tá? Então, hoje sobre docência e gestão de sala de aula e semana que vem vamos trabalhar com a empregabilidade. Então, como acolhimento, deixa eu ver como que eu compartilhei. Eu vou passar esse vídeo aqui para vocês. A base de toda conquista é o professor, a fonte de sabedoria, um bom professor. Em cada descoberta, cada invenção, todo bom começo tem um bom professor. No trilho de uma ferrovia, um bom professor. No bisturi da cirurgia, um bom professor. No tijolo da olaria, no arranque do motor, tudo que se cria tem um bom professor. Um sonho que se realiza, cada nova ideia, no que se aprende, o que se ensina, uma lição de vida, uma lição de amor, na nota de uma partitura, do projeto de arquitetura, em toda teoria, tudo que se inicia, todo bom começo tem um bom professor, tem um bom professor. Então, pensando nesse vídeo aí, o que remete vocês, esse vídeo? O que mais fascina vocês aí enquanto docentes da educação profissional? Alguém poderia falar um pouquinho? Eu acho que a música mesmo fala, tudo tem, mas é um bom professor, né? Então, aquele professor que realmente marca a tua vida profissional. Você executa uma prática e olha lá atrás e lembra aquele professor. Então, a música até emocionou, é muito linda mesmo, porque é aquele bom professor, aquele professor que te marca. Não apenas um professor. O professor tem em toda a esquina, mas aquele bom professor que tem que ser realmente marcado na vida do aluno, eu acho. Eu acho que é isso. Mais alguém gostaria de falar? Então, marca essa relação, né, de afetividade que nós temos, né, com os alunos, né, que a gente... um longo trajeto aí, né, que a gente vai trabalhando, né, então também tem aquele ditado, né, o professor forma todas as profissões, né. Mais alguém gostaria de comentar, falar alguma coisa sobre o vídeo? Não? Então, aqui, vamos relembrar, então, um pouquinho do que nós vimos na semana passada, né? Então, nós aprimoramos nosso conhecimento sobre técnicas de elaboração de slides, praticamos as técnicas já trabalhadas, né? Elaboramos lá, começamos a elaborar os slides, exploramos mais 2 técnicas de gestão de sala de aula, permitindo maior interação dos nossos estudantes, e hoje, né, refletimos aí com o nosso acolhimento, né, sobre a docência na educação profissional, por mais que não falaram muito, né, todos os profissionais são formados pelos professores, isso.
Isso mesmo. Né? Então, vimos então um pouquinho dessa reflexão na docência da educação profissional. E agora nós vamos praticar, né, as técnicas de elaboração de slides, né? Então, vamos pegar, formar os grupos novamente, né? E terminar a elaboração dos slides. E depois vamos só rever, né? Relembrar lá as técnicas de gestão de sala de aula, 6 técnicas que nós vimos durante os 3 encontros passados. Então, vamos praticar, né? Então, agora é a sua vez. Vocês vão formar os grupos, né? E vão terminar a elaboração dos slides, né? Então, a aula passada, vocês já elaboraram o tema, os objetivos e a pergunta engajadora, certo? E vocês já apresentaram, na verdade, esse começo, né? Então, agora, vocês vão fazer o conteúdo, né? O conceito da aula, né? Lembrar que aqui vai ser só um material para dar apoio ao professor, trazendo aí o conteúdo, né? Não tudo, a parte escrita, mas como se fosse uma base só, lembrando com relação ao tamanho de letra, né? No mínimo 24, título com letra maior, usar as 2 tonalidades de cor. Depois vocês vão fazer a apresentação da situação problema, atividade interativa, né? Aquele faça você mesmo, agora é a sua vez, mão na massa, né? Para os alunos. E depois a retomada, né? Retomar lá seus objetivos foram alcançados com a aula, né? Então, vocês vão fazer isso daqui hoje, tá? Essas 4 partes, tá? O conteúdo, situação problema, atividade interativa e a retomada, tá? E só lembrando com relação ao uso da imagem, né? Que a imagem pegar as que não são livres de direitos autorais ou sempre referenciar. Se for colocar exercícios que sejam contextualizados com o tema, com o conteúdo. E se vocês forem utilizar, né, seria interessante utilizar alguma das técnicas de gestão de sala de aula. Então, eu vou copiar aqui o grupo, vou colocar aqui no chat, aí vocês já podem formar os grupos e já elaborar, né, terminar de elaborar esses slides. Terminando de elaborar os slides, vocês compartilham comigo, tá? Podem colocar lá no Class ou compartilhar lá no Drive, né? Coloca Drive compartilhado e compartilha comigo. E aí, vocês terminando, vocês voltam aqui para o principal e vão avisando. Então, nós agora são 8h15, 8h25, 35, 8h35, a gente volta. Pode ser? 20 para as 9, no máximo, a gente volta, então, para o grupo principal aqui, para aí a gente terminar a nossa apresentação aqui, vocês, né? O Márcio, Noeli, Rosali, Silvana, Silmara, Eliana, Magali e Neide apresentarem hoje. Aí, se der tempo de mais alguém, se mais alguém quiser apresentar hoje, daí vamos ver no nosso tempo. Professora, é para terminar os slides que a gente começou na aula anterior, é isso? Na aula anterior, isso mesmo. Tá, beleza. Então, com relação a esses itens aqui, né? Então, vocês vão fazer agora os conteúdos, né? O conceito, né? A apresentação da situação problema, a atividade interativa e a retomada, tá? São esses 4 itens. Então, no máximo, 20 para as 9, a gente volta, tá? Para vocês apresentar, quer dizer, para a gente começar com a implementação. Daí vocês não vão apresentar, porque a gente já começou, vocês já apresentaram a parte, né? Um pedaço desse slide da aula passada. E daí, essa outra parte, vocês só deixam salvo e compartilham comigo o link, tá? Aí, professora, um integrante do grupo só compartilha ela? Isso mesmo. Tá bom.
Ok, do grupo 2 já voltou, os demais grupos, se puder, voltando. Professora, como que vai compartilhar com você esse link? Manda aqui no chat? Você copia e se você puder colar lá no Class, pode ser no mural mesmo. Coloca só grupo 2 e daí cola o link. E daí Mas mesmo estando salvo no meu Drive, ele vai? vai, na verdade, você vai ter que copiar o link, né? Ó, vou mandar lá nos comentários então, tá? Aqui. Não, peraí. Mandei lá no mural do Class, no comentário do que você fez da aula de hoje lá, que é Deixa eu ver. sobre a reunião de hoje. Você tem que compartilhar, quando você for compartilhar o link, você tem que compartilhar acesso a quem tem o link, senão não consegue abrir. Então, eu tenho que pôr o seu e-mail, não tem? Não. Não? É pessoa com o link. Eu vi aqui o comentário, Lorena. Deixa eu ver entrar aqui para ver se eu consigo abrir. Agora aqui, ó, sede. Isso, você tem que tirar. Isso, tirou? Mudei lá. Você consegue ver se dá para acessar? Deu. Acessei. Acessei sim. Deu? Deu. E no caso o plano de ação e a implementação é dessa forma também. Eu vou mandar o link, daí eu tenho que mudar para CED. Isso, coloca lá no lugar certo daí. Naquele formulário, né? Isso. Porque fica no meu Drive. Entendi. Então tá. Voltaram, pessoal, todos os grupos? Podemos continuar? Então, o grupo 2 já postou lá no Class. Os outros grupos, mais alguém? Nosso não terminou ainda. Ok. O link, isso, você pode colocar o link lá no mural do Class ou compartilhar no meu Drive.
Grupo 4 já voltou, o grupo 1 está terminando, né? Grupo 3. O 3, o professor Márcio só está mandando lá o link, já está pronto. Tá. E grupo 4, então falta o 4 e o grupo 1, né? Ah, do Márcio já chegou aqui. Consegui abrir. Agora só o grupo 1 e o grupo 4. Acho que não tem ninguém do 4 aqui, né? Grupo 1, ok? Conseguiu compartilhar lá o link? Pode colocar como comentário lá, igual eles fizeram. Agora só o grupo 4. Deixa eu lá chamar eles, que acho que não tem ninguém aqui. Ô, professora, como que é para compartilhar? Você copia o link, daí vai lá em comentários, lá no Class, lá no comentário do recado que eu deixei para vocês entrarem hoje na aula, e cola. Coloca lá grupo 1 e cola e compartilha. Tá, peraí. Oi, pessoal, terminando? Lá no mural mesmo. Isso, lá no mural. Enquanto o grupo 4 está terminando, eu vou postar aqui então, para vocês não ficarem sem fazer nada. Vocês que já terminaram o formulário para vocês preencherem, então. Então, vão preenchendo lá o formulário enquanto eles vão encerrando lá.
Então, pessoal, enquanto o grupo 4, acho que não sei se já voltaram, então só vocês já compartilharam lá comigo, né? Deixa eu ver. 3 comentários, a Magali compartilhou também. Tá, só falta o grupo 4. Compartilhar. Então, vamos aqui para o nosso relembrar os conceitos, né, que nós, das técnicas de gestão de sala de aula que nós vimos nos 3 últimos encontros, né? Então, nós vimos primeiro vire e converse, e todo mundo escreve. Depois, nós vimos a técnica do mostre-me e a pergunta surpresa. E semana passada, né, vimos todas as mãos e os hábitos de discussão. Aí, só lembrando lá do plano de ação e do relato de implementação. Então, o pessoal que for apresentar hoje, Márcio, Noeli, Rosali, Silvana, Silmara, Eliana, Magali e Neide, tá? Vocês podem colocar o modelinho que vocês fizeram para auxiliar vocês, mas de uma forma rápida, no máximo 5 minutos para apresentar, porque senão não dá tempo de todos apresentarem. Então, hoje nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas a apresentar, né? Se cada um for levar 5 minutos, né? Vai dar 40 minutos aí, nós não temos todo esse tempo, né? Então, no máximo 5 minutos, tá? Porque daí, semana que vem nós temos mais pessoas ainda, e semana que vem é mais comprometido o nosso tempo. Então, se ainda hoje der tempo de mais alguém apresentar, se alguém quiser apresentar, além desses que eu falei hoje, aí seria interessante, né? Para a gente deixar menos possível para a semana que vem, porque nós temos só mais semana que vem de encontro, né? Então, para a semana que vem, o que eu deixei aqui? Quem ficou? Lorena, Ana Paula, Ana Cláudia, Juliana, Alide, Vanessa, Edilaine, Joel, Maria Regina, Rosane e Valdileia. Então, se um desses aqui já implementaram, ou, né, se vocês já implementaram, mas vocês não têm os slides prontos, não precisa, vocês podem apresentar, falar, né, como foi essa apresentação, e não precisa daí postar compartilhar aqui a apresentação, tá? Vocês podem ir só falar. A turma anterior teve 2 que só apresentou sem, na verdade, já tinha implementado, só que não tinha feito os slides ainda, tá? Aí elas mesmo assim apresentaram, porque senão ia ficar muitos para semana que vem. Noeli, pode falar. Então, eu achei que nem ia precisar eu apresentar, mas eu posso só falar, então, eu não preciso fazer a apresentação. Pode só falar. Rapidinho, assim, bem sucinto, tá, gente? Não precisa falar muito, porque senão não dá tempo mesmo. É importante que todos apresentem, mas de uma forma bem rapidinha, tá? Porque senão não dá tempo de todos apresentarem. Como eu falei, se for 5 minutos, cada um apresentar 5 minutos, dos 8 aqui leva 40 minutos, né? E nós não temos todo esse tempo, tá? Então, fala ali os pontos positivos da implementação, o que você precisou adaptar, qual foi o planejamento, o assunto, tá? E os resultados obtidos com a implementação, com esse tipo de aula, com a utilização da metodologia ativa, tá? Então, aqui, a diferença aqui, né, no caso, as 2 atividades avaliativas de vocês, né, então, o plano de ação, como que ele deve ser, né, então, pode ser até 4 cursistas, né, então, vocês viram lá que poderia por nome até de 4 pessoas, né, mas cada um compartilha o seu. Aí os temas, né, a utilização de uma aprendizagem ativa ou de uma técnica de gestão de sala de aula, empregabilidade na sala de aula. O modelo estava lá no Class, né, o modelo do Google Apresentação, que vocês seguiram, fazer a postagem do link daí no Classroom. Já a implementação, né, é individual, é um relato da aplicação do plano de ação, traz evidências, depoimentos e resultados alcançados. O modelo está também lá no Class, no Google Apresentação, e daí vai fazer também a postagem do link no Classroom até dia 28/4. Ok? Então, o que aprendemos hoje, né? Refletimos sobre a docência na educação profissional, elaboramos mais 3 slides, né, sobre o plano de aula, e revisamos aí as técnicas de gestão de sala de aula.
estudadas até aqui. Então, agora eu vou parar a minha apresentação para começarmos com a apresentação de vocês. Quem vai ser primeiro? Pode ser a Noeli? Quem falou? Eu, Magali, professora. Magali? Pode ser a Magali, pode falar. Eu acho que eu vou ser bem rápida. Ai, que bom. Professora, se eu puder ser depois da Magali, que o pessoal vai usar aqui o laboratório? Tá, depois da Magali, a Rosali. Isso. Espera aí, professora, que eu vou compartilhar. Apareceu? Apareceu sim. Sim. Ô, professora, então, boa noite, pessoal. Eu coloquei assim, como foi em grupo a outra aula, resultou numa aplicação em grupo com outra professora, que uma finalização, até vou explicar. Então, eu trabalhei com o terceiro integrado do curso técnico em agropecuária, né? Com o objetivo de analisar e comparar a produção leiteira e o rendimento do leite frente às diferentes forrageiras utilizadas na alimentação animal, tá? Então, a gente comparou, né, a densidade do leite. Acho que a professora vai entender melhor porque ela entende da parte de alimentos, né? E se houve ou não alguma alteração nessa questão da densidade, que a gente vê os sólidos também, e como que isso ia render na aula de agroindústria. Então, eu apresentei o conteúdo em sala de aula, normal, assim, sobre a densidade, essas coisas. Contextualizei com a aula de produção animal, porque daí quem forneceu a alimentação foi a outra professora da aula de produção animal. Foi a Neide. Teve uma que trabalhou uma outra parte, que é a parte de solos, né? Então, eu fui contextualizando. Aí eu realizei algumas práticas, né, que foi a análise, densidade e a produção de queijo. E depois, no final, a gente fez como se fosse um relato de caso. Juntou as professoras das disciplinas, e aí eu escutei o que eles acharam da comparação do que foi feito na aula de produção animal com a minha, e como que eles conseguiram relacionar isso daí, tá? Eles foram falando. Então, assim, aqui eu coloquei a descrição da implementação, assim, por se tratar de um colégio agrícola, aqui a prática ela já é inserida na grade da disciplina, então você é obrigado a dar a prática, né? Então, isso não é, assim, inovação, fazer aula prática, né? Mas a questão da gente trabalhar a interdisciplinaridade, que é juntar uma disciplina com a outra, né? De agroindústria, produção animal e solos, né? E depois fazer essa sociabilização, que é esse relato de casos, de que cada um percebeu em cada uma e conseguiu juntar no final. Aí aqui são algumas fotos das aulas do que eu fiz com eles, tá? Eu não coletei, assim, nenhum depoimento por parte deles. Eu também não tive a oportunidade, assim, de conseguir colocar alguém para implementar, porque, assim, ó, a nossa escola está fazendo observação, essas coisas assim, mas nessa de agora eu não tive, então eu acabei não colocando, professora, não inventar alguma coisa, entendeu? E, assim, o maior resultado alcançado, nesse caso aqui, foi o que eles passaram para a gente. Qual foi a visão que eles conseguiram de cada disciplina, que cada disciplina queria falar, e depois como isso se completou no final, e como que eles conseguiam ver isso? Porque eu não posso dar assim, agroindústria é uma coisa, produção animal é outra, solos é outra, né? Eles têm que enxergar que cada um tem a sua relação, né? E assim, o reflexo final, até eu ia falar na hora que a senhora perguntou da questão, na primeira pergunta lá hoje da aula, o que é o professor, né, do professor,
é que, assim, que a expectativa é sempre menor do que o resultado, porque às vezes a gente acha, eles não vão gostar, isso não vai ser legal, eles não vão dar um feedback positivo, né? Não vão participar, né? Mas, assim, toda vez que a gente faz algo, assim, que envolve a prática, tudo isso, eles demonstram o quanto absorveram, que eles conseguiam associar os conteúdos, né? E explicaram isso para as outras professoras, para os colegas da sala de aula, e acho que o resultado é muito mais gratificante do que a gente esperava. E, assim, o que eu vejo na educação profissional é que, assim, diferente de um professor de ensino médio normal, porque depois daquilo ele ainda vai fazer uma faculdade, né? Agora, ali, o nosso, como é educação profissional, eu digo para a senhora que, assim, de 80% a 90% já sai para atuar na área. E a nossa realidade aqui, da nossa escola, a gente tem alunos que não tem pai, não tem mãe, não tem família, não tem dinheiro, não tem condição de ir para casa, nunca comeram pizza, nunca viram praia, sabe, assim? E com um simples curso técnico, com essa questão, né, de fazer o curso técnico, antes eles tinham o CREA, agora eles têm um outro conselho, né, mas eles tinham esse registro que já, assim, entravam no mercado de trabalho e isso já mudava a vida deles, né, de uma forma, assim, muito grande. Eles voltam 2, 3 anos depois e você vê o que a educação mudou a vida dele. Deu até que colocar, antes da senhora falar alguma coisa, né, que a educação não transforma o mundo, ela muda as pessoas, e as pessoas é que transformam o mundo. Isso mesmo. Parabéns, Magali. Rosali? Tá. Eu vou tentar compartilhar aqui, se eu não conseguir, a professora vai me ajudando. Tá. Algumas dificuldades em. Tá. Depois eu posso ser a terceira, então? Quem que tá falando? Silvana. Silvana. Pode sim, Silvana. Eu só preciso me sentir segura para compartilhar. Ali eu vou no Drive, né? Compartilho do Drive. Isso, você já deixa aberto aí a tua implementação, daí depois... Tá, são os dois, você quer já o resultado e o plano, né? É só a implementação para apresentar. É só o relato da implementação, Isso. tá. Professora, apareceu? Posso apresentar depois da Silvana, prof? Pode. Então, Silvana e Liliana. Apareceu, pessoal? Apareceu. Tá, então eu sou a professora Rosali, né? A minha implementação foi realizada aqui no Colégio João 23, do município de Irati, tá? Com o pessoal da primeira turma da disciplina de Introdução da Assistência de Enfermagem, né? E o nosso objetivo principal foi conhecer e praticar as metas internacionais de segurança do paciente. Então, aqui eu coloquei os objetivos e as estratégias, né, que foram trabalhadas durante a implementação, é reconhecer as metas internacionais de segurança do paciente, praticar este conhecimento, desenvolvendo as ações que garantam a segurança do paciente, evitando os eventos adversos, participar ativamente de uma cultura institucional de segurança do paciente, e daí as estratégias que eu utilizei, né, que foi os equipamentos que existiam aqui no laboratório de enfermagem. Nós fizemos uma dinâmica, utilizando a mão do aluno como demonstração de algumas metas de segurança, e por final a gente acabou confeccionando um banner para ficar fixado aqui no laboratório de enfermagem, para que outros professores e outros alunos possam estar utilizando também. Então, aqui, a situação problema foi a seguinte, eu fiz 2 perguntas para ele, né, para que no decorrer da aula a gente fosse trabalhando isso. Dentro das instituições de saúde, os profissionais que prestam assistência direta ao paciente são passíveis de erro? Existem ações que podemos realizar para diminuir os erros, que são os eventos adversos, e prestar uma assistência de qualidade ao paciente? Então, ficou essas 2 questões aí, né, que a gente acabou trabalhando durante todo o percurso da aula.
Os encaminhamentos que a gente utilizou foi a demonstração da prática, né? Então, a metodologia é como o trabalho prático-ativo, né? Trabalhando as ações de segurança do paciente com os alunos, os quais utilizaram o boneco, que é um boneco que a gente tem aqui no laboratório, né? Acabamos desenvolvendo outras técnicas que a gente vai mostrar mais para frente, né? Visando a prevenção dos eventos adversos, tá? E para que vocês também entendam, né, evento adverso são as circunstâncias que geram complicações indesejadas ao paciente, que pode levar até mesmo o óbito dele. Então, aqui a gente citou para os alunos quais são as metas internacionais de segurança do paciente, né? Elas são em números de 6. Então, a gente tem aí a primeira meta, que é a identificação correta do paciente, melhorar a comunicação entre os profissionais de saúde, melhorar a segurança na prescrição, no uso e na administração de medicamentos, assegurar procedimento cirúrgico correto, prevenção de quedas e lesão por pressão, higienização das mãos para evitar infecções. Por que a gente trabalhou as metas internacionais de segurança do paciente? Porque o aluno do técnico de enfermagem, aonde ele for trabalhar, seja em clínicas, em UBS, em hospitais, eles vão ter que se deparar com as metas internacionais de segurança do paciente, né? E o técnico de enfermagem, ele tem um papel muito importante nas ações que são desenvolvidas dentro dessas instituições. Então, aqui eles trabalharam a meta 1, né, que foi a identificação correta do paciente. Então, a gente utiliza a pulseirinha, né, onde consta ali o nome completo do paciente, o nome da mãe e a data de nascimento. Então, eles fizeram a prática ali de preenchimento das pulseirinhas, né, colocaram no boneco, fizeram uma abordagem ali no boneco dizendo que tinha que colocar a pulseirinha, que seria como identificação dele, né. E outro item também que os alunos aprenderam e manusearam ali foi a estratificação de risco, que é utilizada ali, a gente coloca na beira do leito do paciente, que é outro método de identificação do paciente. E ali eles puderam elencar quais são os riscos que esse paciente possui, né? Que é o risco de queda, risco de lesão por pressão, risco de alergia, risco de glicemia, e assim por diante, tá? Então, essa é a primeira meta que eles acabaram fazendo ali as práticas, que é a identificação correta do paciente, evitando, né, futuros erros. A meta 2, que é melhorar a comunicação entre os profissionais de saúde, né? E aqui a gente colocou para ele algumas situações importantes que devem ocorrer, né? Que é a transmissão de informações dentro das instituições, né? Então, a gente fez ali uma abordagem ao paciente, né? O pessoal passando informação por telefone, isso é muito importante dentro das instituições que eles irão trabalhar, né? E foi, assim, bem bacana, foi algo, assim, até divertido de fazer com eles, né? As orientações verbais em situações de emergência e urgência, né? Caso de transferência de paciente para uma outra unidade ou até mesmo para outro hospital. Então, é importante que o técnico de enfermagem saiba fazer esse tipo de comunicação. A meta 3, que é onde a gente trabalha a segurança na prescrição, no uso e na administração de medicamentos, né? Então, eles fizeram ali, prepararam o medicamento e... Tá cortando. Oi? Tá muito ruim? Tá cortando. Tá muito ruim? Às vezes aí tá a internet, então, Silvana, para mim não tá cortando. Ah, então a minha internet aqui que não tá boa. Posso continuar? Pode continuar. Tá. Então, ali a gente acabou também trabalhando com eles os 9 certos da segurança na administração dos medicamentos, né? Eles também precisam saber, porque dentro dos hospitais, dentro das clínicas, a gente trabalha muito com a realização da dupla checagem na dispensação dos medicamentos durante a administração, principalmente com a medicação de alta vigilância, tá? Então, o técnico de enfermagem, ele precisa saber que existem esses 9 certos, até existem mais alguns certos, né? Mas a gente trabalha mais com esses 9 aí, que é saber que o paciente é aquele certo, o medicamento é certo, a via de administração está certa, a hora certa, a dose certa, registro certo, orientação certa, forma certa e resultado certo. Tá? Então, a gente focou bastante
questão da administração de medicação. A meta 4, que é o procedimento cirúrgico seguro, né? O técnico de enfermagem ele precisa saber que todo paciente que vai realizar uma cirurgia, a gente precisa saber o que a gente precisa fazer antes desse paciente entrar no centro cirúrgico, durante o procedimento e após ele ser liberado do centro cirúrgico. Então, a gente elaborou ali um pequeno checklist, né, com as informações básicas que eles precisavam saber, que eles têm que fazer este checklist, né, com o intuito de assegurar que o procedimento certo seja realizado no paciente certo e que estejam disponíveis todos os recursos necessários dentro do centro cirúrgico. Tá? Então, essa aí é a meta 4. A meta 5, a higienização das mãos para evitar infecções. Né? Então, a gente fez ali um pedacinho da aula com eles lavando as mãos, né? Utilizamos ali a tinta guache para ver se realmente eles aprenderam a lavar as mãos, né? E a gente trabalhou com eles também os 5 momentos para a higienização das mãos, que é muito importante, né? Que é antes de tocar o paciente, antes de realizar o procedimento limpo asséptico, após o risco de exposição a fluidos corporais, após tocar o paciente, após tocar superfícies próximas ao paciente. Então, o técnico de enfermagem, ele precisa saber que esses 5 momentos da higienização das mãos, eles precisam estar sabendo, tá? Então, a gente pegou também esse formulário aí, que é um formulário que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária disponibiliza, né, para todas as entidades de saúde. Eu acabei trazendo para eles aqui, imprimi, dei uma cópia para todos eles, onde mostra todos os passos ali da higienização das mãos, né? Desde abrir a torneira até o finalzinho ali da secagem das mãos. A meta 6, que é a nossa última meta, né? Que a gente trabalha a prevenção de quedas e a lesão por pressão. Quem não sabe o que é lesão por pressão, são feridas que surgem no paciente quando ele fica por mais de 2 horas numa única posição, né? Então, é importante que o técnico de enfermagem saiba que a gente precisa estar alternando esse paciente de posição a cada 2 horas, né? Para facilitar ali o retorno venoso, né? E evitar que esse paciente desenvolva uma lesão por pressão, né? E daí tem ali as fotos deles utilizando os coxins entre as pernas, entre os membros do paciente e fazendo a alternância de posição, né? E também a gente trabalhou como evitar a ocorrência de quedas, que é sempre identificar na beira do leito a identificação de que o paciente tem o risco de queda, né, que fique bem visível para que todo mundo que entra no quarto saiba que esse paciente tem o risco de queda. Manter a grade do leito erguida, isso é muito importante, né? A gente não fez essa técnica aqui no laboratório porque a gente não tinha grade, mas foi focado bastante sobre isso. Deixar a campainha próxima ao leito do paciente para evitar que o paciente tente levantar sozinho do leito, tá? E retomando, assim, um pouco do que a gente aprendeu, né, e passando aqui para eles, que identificar as metas de segurança do paciente, eles precisam saber, os técnicos de enfermagem precisam estar cientes que eles vão trabalhar diariamente com isso, né? Repensar sobre as falhas e os erros que podem surgir, né? Então, por isso que a gente trabalhou muito a questão da segurança do paciente, para a gente evitar mesmo que aconteçam os eventos adversos, tá? E realizar as ações, né? Que com as ações que a gente realiza, ele pode dar uma assistência segura ao paciente. Aqui é um videozinho bem curtinho de uma aluna que ela quis muito fazer esse vídeo, eu acabei deixando ela fazer, é bem curtinho, já. Olá, meu nome é Julie. Em homenagem ao Dia Nacional de Segurança do Paciente, eu vou te mostrar como é fácil aprender os protocolos. O primeiro protocolo, usamos o dedo indicador, imaginando uma caneta, que significa a identificação segura do paciente. O segundo protocolo, utilizamos 2 dedos, imaginando um telefone, que significa a comunicação efetiva. O terceiro protocolo,
usamos os 3 dedos, imaginando a letra N, que significa o uso correto de medicação. O quarto protocolo, usamos os 4 dedos, imaginando uma tesoura, que significa a cirurgia segura. O quinto protocolo, usamos os 5 dedos, que significa a higienização das mãos. O sexto protocolo, não usamos os sinais das mãos, mas é representado pela prevenção de quedas e úlcera por pressão. Aqui, então, foi no dia da implementação, né? A gente convidou o diretor da instituição para participar, né? Que avaliou a implementação como diferenciada e bem produtiva. As fotos utilizadas foram com consentimento da escola e dos alunos. E os resultados alcançados foi que os alunos puderam vivenciar a prática de desenvolver ações para a prevenção dos eventos adversos, que podem causar danos graves ao paciente, levando até mesmo o óbito dele. Os alunos ofereceram ideias do que colocar no checklist que foram elaborados, realizaram vários questionamentos em relação aos protocolos que foram repassados para eles, né, que são existentes e são exigidos pela Organização Mundial da Saúde e pela Anvisa. E essa última figura aqui foi um banner que a gente acabou montando com todas as metas, né? E ali a gente colocou cada meta, identificando cada uma delas, e os cuidados, que principalmente o técnico, né, que está mais ali junto com o paciente, precisa estar sabendo para estar praticando, tá? E assim, professora, esse trabalho aqui deu muito trabalho para mim, sabe? Porque eu estou quase há 11 anos fora de sala de aula, né? Eu trabalho muito com a supervisão de estágio. Então, para mim montar ele foi bem dificultoso, foi bem trabalhoso, mas foi muito gratificante, muito bacana. Estou pensando até em voltar para a sala de aula, sabe? Espero que tenham gostado. Silvana? Como é que eu saio daqui, professora? Você vai lá onde você clicou para apresentar, você... Será que dá tempo? Interromper. Dá tempo sim, tem que dar todo mundo bem rapidinho, gente. Tem que dar tempo de todos apresentar hoje, que semana que vem tem bem mais gente para apresentar. Vai lá, Silvana. Bom, eu estou aqui no Drive. Se você quiser não apresentar os slides, só falar, pode ser também. Não, eu queria apresentar, mas como que eu compartilho do Drive? Você tem que abrir teus slides. Você tem que deixar aberto uma guia lá em cima, daí pôr para compartilhar a tela, daí você vai lá na guia. Já está aberto, mas aqui compartilhar... Você vai agora apresentar, lá embaixo. Naquele quadrado com uma setinha, um retângulo. Daí vai aparecer, você coloca lá uma janela, pode ser uma guia, aí vai abrir uma outra janela, você seleciona os teus slides. Ai, não dá para... Não consigo daqui, não aparece. É na tela do Meet, Silvana. Você quer compartilhar o teu link ali no chat, daí eu compartilho para você? Na tela do Meet aqui. No chat do Meet. Apresentar. Você compartilha o link. Ah, está aberto aqui ele está aberto no Drive. Você quer compartilhar o link aqui no chat, que daí eu apresento para você. Acho melhor se pegar outra, então, para apresentar. Porque não vai dar tempo. Tá, mas então faz o seguinte, enquanto a professora Eliana apresenta, você copia o link
e colhe ali no chat, tá? O professor, depois da Eliana, se ela não conseguir... Pode. Prof, posso eu apresentar agora, então? Pode sim, Eliana. Só que o meu áudio fica cortando, não sei se consigo. Eu estou escutando normalmente. A minha internet também está ruim. Não, aqui. Tá cortando. Agora está cortando, professora. Tá cortando o teu áudio mesmo. Tá compartilhando ou não? Não. Acho que eu não vou conseguir apresentar. Então, pode ser a Neide? Neide, pode apresentar, então. Professora, eu coloquei meu link ali, se caso eu não conseguir abrir também, você... Tá bom, já abri aqui o teu link. Obrigada. Vai lá, Neide. Eu já coloquei para compartilhar, já vai aparecer. Viu, Gustavo? Quer vir aí? Está aparecendo aí já? Está aparecendo, sim. Já apareceu. Tá. Então, assim como a Magali falou, a gente fez em conjunto, né, com a interdisciplinaridade, tentando fazer com que eles possam correlacionar, né, esses conteúdos. Eu fiz com o pessoal do 3º ano, o objetivo é identificar cada espécie e sua capacidade de produção de volume de massa, a resistência do pisoteio dos animais no piquete, né, e a capacidade de rebrota dessa forrageira. Então, eles identificaram, né, a forrageira, a gente fez a produção de massa. No caso aqui, está massa verde, mas é massa seca, mas é massa verde, tá, professor? A resistência ao pisoteio, então a gente colocou as vacas para pastorear, agora a gente acompanhou a rebrota do capim antes delas entrarem no piquete, né? E agora a gente colocou elas para pastorear. Então, o conteúdo foi apresentado em sala de aula e feito em conjunto na prática, né? Então, como a Magali falou, as nossas disciplinas, elas têm aula prática. Então, associado ao conteúdo trabalhado na teoria, eu trabalhei com a prática e a gente contextualizou, então, o resultado disso na produção de leite. Então, foi realizado essas práticas e como ela falou, né, para a gente estar ali associando as duas disciplinas, porque às vezes ele vê o conteúdo numa disciplina e acaba não associando os mesmos conceitos básicos em outra disciplina, né, ele não consegue ter essa associação. Então, a gente resolveu fazer dessa forma. Aqui eu coloquei umas fotos, né, deles identificando a forrageira no piquete, a forrageira após o pastoreio dos animais. Tá? E aí eu não consegui pegar ainda, né, os relatos deles, tá? Porque a gente está tendo observações na sala né, tendo observação, mas a gente não tem o feedback ainda do pessoal assistindo às aulas. Os alunos também, como eles tiveram a aula, mas foi semana de prova, então a aula foi justo a gente faz ensalamento. Então, no horário da aula, estava tendo prova, então não tive condições de ter o feedback deles ainda, tá? E, no final, né, a gente tem a expectativa que eles vão ter um resultado, mas, como a Magali falou,
é sempre surpreendente, né? Às vezes a gente pensa que eles não conseguiram captar assim, muitas coisas, mas eles acabam surpreendendo a gente e conseguem absorver, associar os conteúdos, né? E assim eles repassaram para o restante da sala também, e às vezes até numa forma no qual eles conseguiram entender, eles repassam para os colegas e que acaba fazendo um melhor entendimento para os colegas também. Foi basicamente isso. Isso mesmo. A Silmara, pode apresentar, Silmara? Prof, depois eu posso apresentar, que daí eu apresento pelo celular. Tá, então pode apresentar agora, Eliana. Agora já? Pode, se quiser, aproveitar. Tá, pode. Tá, eu já postei lá no... Eu só não estou conseguindo compartilhar aqui. Mas eu vou falar, falar. Uhum. Eu e a Maria Regina fizemos num curso de administração, curso técnico de administração no primeiro ano. Eles estão começando o primeiro ano, então nós fomos apresentar, era uma aula inaugural, tá? No colégio aqui em Guarapuava. E nós fomos para apresentar, fazer uma fala com eles, não é palestra, era uma fala, né? Só para fazer sobre o perfil profissional do curso e o plano de curso e a matriz curricular, as disciplinas que eles iriam ter no curso e tal, né? Então, é o primeiro ano que esse colégio está oferecendo o curso técnico e daí nós fomos fazer esse trabalho com eles. Iniciamos com uma dinâmica para envolver, né, eles para eles despertar a vontade, o entusiasmo, a dedicação pelo curso profissional. Então, era sobre o prestígio, né? O prestígio chocolate mesmo. Então, era toda uma dinâmica também, onde a reflexão depois é buscar o prestígio profissional, o prestígio pessoal, né? Enfim, depois falamos de sonhos também, né? O sonho chocolate e os sonhos que eu quero, as metas e objetivos. Deixamos uma atividade por escrita, se a professora de projeto de vida quiser trabalhar com eles, porque nós não ia dar tempo, ele era muito rapidinho, só uma aula, né? Mais ou menos 1 hora. Porque eles tinham mais palestras no dia. E nós começamos também um questionamento com a pergunta inicial, né? Provocativa. Que tipo de profissional, que profissional eu serei ao final do curso de administração e onde poderei trabalhar? Daí deixamos eles conversarem um pouquinho sobre isso, né? E depois nós fomos falando mais sobre o curso. No Data Show, apresentamos a matriz curricular, as disciplinas que eles terão, o perfil profissional do curso, onde que eles irão trabalhar. E eu acho que foi isso, professora. Daí tem as fotografias, a gente postou, eu postei ali, só não consigo compartilhar agora, né? Não, tranquilo, que você vai postar lá, né? Daí. Já postei, na verdade. Tá. Então, assim, eu achei assim, que foi muito válido, porque os alunos gostaram, né? Eles começam o curso e querem saber mais coisas, e assim, parece que tem parece que tem, né? Não deveria, mas parece que tem um diferencial quando alguém de fora da escola vai lá falar com eles, né? Então, parece que é diferente, sei lá. Mas foi muito bom. Muito interessante, eles gostaram bastante, assim, se empenharam, se dedicaram, se demonstraram bastante curiosos, né? Foi bom. Muito bom. Silmara, pode ser o Márcio depois? Daí encerramos? Vai lá, Silmara. Eu já compartilhei. Isso. E você vai mudando os slides? Como que eu faço? Vou mudando. Você, então, tá, meu nome é Silmara, sou enfermeira, tá? Eu atuo há 10 anos só com estágio. Então, a parte teórica está com outro professor e eu assumo a parte de estágio. Eu trabalhei com o primeiro semestre do curso técnico de enfermagem. Pode passar, professor. Opa, não está passando. Espera só um pouquinho. Eu tentei lá ir no Drive, você já tinha colocado. Então, aí são os objetivos, né? O que eu trabalhei com os alunos? Propiciar o educando o conhecimento e o entendimento crítico relacionados às atividades práticas no uso de EPIs,
Então, cada, digamos, profissão tem o seu EPI. Na educação em saúde, eu apresentei os EPIs que nós trabalhamos. E, ainda como objetivo, capacitar esse educando sobre as boas práticas desse EPI, tá? E também adotar essas normas de segurança no seu trabalho, principalmente as relativas à prevenção de acidentes. Pode passar. Aí pede, né, para a gente estar indicando os objetivos, eu indiquei eles novamente, tá? Então são os meus objetivos que eu já falei, e a gente agora vai trabalhar as estratégias desses objetivos. Pode passar. Então, as estratégias foi que no intuito de atingir esses objetivos, a aula será trabalhada de forma de aprendizagem ativa, dinâmica, expositiva e prática para que esse aluno ele consiga transpor seu aprendizado e assimilar de forma relevante e impactante o conteúdo, o qual fará parte e diferença na sua vida profissional. O meio mais assertivo para alcançar esse fim desejado, nessa temática, ela implica no quê? Na dinâmica de mostrar esse material de estudo ao aluno, assim como ação prática, executada em tempo real e em grupo. Então, em se tratando de uma aula expositiva e prática, o aluno será capaz de distinguir sobre a necessidade, a importância e a finalidade dos itens estudados, e ele vai ter que exercer seguramente seu papel profissional na área de saúde. Pode passar aqui. Continuando ainda, tem a descrição da implementação. Como que eu trabalhei essa aula? A proposta para o desenvolvimento é de uma aula com aprendizagem ativa, do tipo expositiva e prática, sobre os equipamentos de proteção individual, que é o EPI, na área da saúde. Então, esse trabalho ele foi realizado com 15 alunos, organizados em grupos, no laboratório de enfermagem no colégio público da cidade de Ponta Grossa. A aula, ela será de modo investigativo e propõe a remeter questões aos alunos sobre os EPIs, a respeito do conhecimento prévio, se o aluno tem algum conhecimento prévio sobre os EPIs e como que se usa. E, na sequência, haverá a explicação de cada EPI, qual que é a finalidade dele, como que a gente tem a aplicação desse EPI e a importância no ambiente de trabalho. Pode passar. A aula, ela terá início com a exposição do material. Então, eu expus numa mesa todos os equipamentos. Então, aqui vou ser bem breve, senão os outros alunos não apresentam. Eu apresentei para eles como EPIs as luvas de procedimentos, os aventais descartável e de tecido, a máscara N95 e o óculos protetor. Eu apresentei a luva e perguntei para eles se eles conheciam. Ouvi todos os comentários dos alunos e expliquei a finalidade, a aplicação e a importância da luva no momento do procedimento. Com isso, também eu fiz com o avental. Eu apresentei o avental para o aluno, ouvi se ele conhece ou não, para que serve. Então, eu ouvi o aluno, qual que era o conhecimento prévio dele sobre aquele EPI. Aí, pode passar, professor. Aí, eu ouvi e expliquei qual que é a finalidade do avental. E assim eu fiz sucessivamente com a máscara e com o óculos. Expliquei a finalidade, a aplicação e a importância de cada item. Ouvi os comentários e assim a aula prosseguiu, tá? Então, pode passar, que até aí foi. Após a apresentação de todos os itens, o professor demonstrará na prática a paramentação e desparamentação. Então, não foi só mostrar os equipamentos. Eu mostrei para eles como que usa na prática. E após o momento que você usa aquele item, você tem que saber como que retira. Não é apenas você colocar, você tem que saber como que retira. E tem um modo especial. E eu mostrei na prática para eles como que se usa. Ainda na sequência da aula, pode voltar, volta para mim, por favor. Na sequência da aula ainda, eles tiveram a oportunidade de fazer a mesma prática que eu fiz. Eles se paramentaram, se desparamentaram, porque é aí que eles atingem o objetivo, de ter o contato e a experiência prática para a execução desse procedimento. É aí que eles acertam, é aí que eles erram, tá? E a avaliação da aprendizagem se dará através da participação ativa do aluno no trabalho em grupo, da exposição oral. Eles vão estar trabalhando de modo oral sobre o assunto e da representação técnica. Estão colocando os equipamentos da forma técnica, não é aleatória, é de forma técnica. Apresentada de modo que todos terão a oportunidade de executar a prática. Pode passar. Então, durante a aula, a gente fez as evidências, né? Retiramos fotos, apresentamos todos os EPIs, apresentamos as fotos, né? Como evidência, e os depoimentos. Os depoimentos também foi coletado
não de forma formal, escrita. Eles falaram. Então, eu gosto muito de aula assim. A gente nunca esquece, porque é uma aula prática, eles estão fazendo. Aí um aluno comentou, eu sempre quis colocar essas roupas, né? Então, eles se sentem quando eles fazem a prática. Outro comentário foi, a aula no quadro ou só no papel, pode voltar só um pouquinho, ou só no papel, ela cansa muito. Assim, na prática, aprende mais. Outro com exemplos e fazendo, acho que nós aprendemos mais e aprender mais e vamos lembrar. E o último quando o professor mostra como que faz, é mais fácil, agora é só praticar. Pode passar. Esse é um documento que eu pedi para a nossa pedagoga, ela assistiu a minha aula e a pedagoga foi bem assim, bem rapidinho ali, sabe? Ela escreveu 2 linhas, assinou, né? Eu pedi uma coisa bem formal mesmo, como o nome da escola, e ela fez para mim, assistiu, e ali está comprovado a minha aula. Os resultados. Então, o professor monta uma aula e ele espera alguma coisa daquela aula. Então, o professor, ao realizar um planejamento para a sua aula, ele tem em mente alcançar todos os objetivos. Em se tratando desse tema trabalhado em aula, percebeu-se a acolhida do método pelos alunos, os quais responderam às expectativas do professor no que se diz respeito à participação de todas as etapas. Então, os alunos participaram da aula. No que tange às perguntas lançadas aos alunos, muitos desejaram responder, que muitas vezes os alunos ficam quietinhos, que nem nós, a professora pergunta, ninguém responde. Mas os meus alunos, eles foram bem positivos à aula. Eles responderam e quiseram responder. Assim como participaram ativamente da proposta de executar as aulas práticas de paramentação e de experimentação. Então, eles fizeram toda a prática. Ao serem lançadas questões aos alunos, no término da explicação da aula, observou-se o entendimento, tá? Ele foi captado devido às respostas, elas serem claras, argumentativas, e foi o que enriqueceu a aula. E com base no aprendizado sobre o tema, o professor, ele se sente seguro. Como que eu vou lançar um aluno na prática da área de saúde sem ele estar bem informado? Então, aí, a gente viu que ele aprendeu e assim vai se tornar um profissional qualificado e responsável. Ainda tem mais um. A reflexão, né? Então, a reflexão sobre a minha aula, o que eu vi? E a prática realizada, ela afirma que uma aula demonstrativa, interativa, argumentativa e com participação ativa dos alunos, ela reflete significativamente no aprendizado. A metodologia que eu usei, que é a aprendizagem ativa, é a qual mais eu me identifico, porque ela exerce atividade prática junto aos alunos e conseguir alcançar melhor e de modo marcante os objetivos descritos. O professor ele consegue enxergar claramente os pontos que devem ser ajustados no momento que o aluno está executando. Então, ela consegue corrigir no momento. Se ela está na prática e o aluno faz de forma errônea, ela pode estar corrigindo esse conteúdo. Pode passar mais um? O trabalho proposto, ele se deu ao encontro das expectativas dos alunos, haja visto que se identificaram com a metodologia trabalhada e conseguem expor de forma oral e prática o que aprenderam. Então, o que eu falei, eles conseguiram retornar para mim. Durante a prática em grupo realizada, com e entre os alunos, percebeu-se um grande entrosamento com os colegas e com o assunto abordado. E que foi evidenciado também uma troca de conhecimento dos grupos, a empatia pelo outro no momento da prática e maior interligação entre a aula dada e o preparo do profissional para o campo de trabalho. Então, eu fiquei muito satisfeita com a aula, porque eu sei que essa aula vai servir lá na frente, se eles estiverem trabalhando, que eles vão trabalhar de forma segura. E é isso que eu estou contente. E aí, ficar a minha aula. Acabou. Márcio, você quer apresentar? Eu mandei o link ali, mas... Vê, já abri aqui. Depois o Márcio você apresenta, daí bem rapidinho. Já deu o nosso horário, mas vamos... Quer deixar para outra semana? É que na outra semana tem um monte de gente. Se for bem rapidinho, vocês dois bem rapidinho, dá tempo dos dois apresentarem. Pode começar, Márcio. Nossa, está cortando muito. Ele não está falando, está com o microfone desligado.
Márcio, está com o microfone desligado. Aí. Estou voltando. Então, a gente... Agora, ok? Sim. A novidade, então, é tentar adaptar, né, as técnicas mostradas pela professora ao longo do curso. Então, o que a gente está fazendo que se aproxima das técnicas de motivação de aluno, esse tipo de coisa. Então, é um trabalho que a gente já desenvolve há um certo tempo. Tá? É uma imagem geral na fachada do nosso colégio, algumas etapas que são feitas, né, para que a gente possa fazer o trabalho de campo. Tá? E, em termos de sequência, né, o plano seria utilizar o laboratório de campo por meio do setor unidade didática pedagógica da instituição, através dos experimentos em agricultura. Essa unidade didática pedagógica foi construída já há vários anos, com o propósito de realizar experimentos, né, dentro da área. Bom, o principal objetivo desse projeto seria promover o engajamento dos alunos no processo de ensino-aprendizagem na instituição, de forma participativa em seus estudos em agricultura, vivenciados por meio de atividades curriculares organizadas em grupos, tá? E a duração estaria prevista para o primeiro trimestre do ano de 2023. Tem como uma estratégia e também como uma forma de iniciar esse trabalho com uma pergunta, né? Que no caso seria uma hipótese dentro de um método científico, né? Qual seria o efeito positivo ou negativo do nitrogênio em cobertura em milho, né? Então, dentro dessas etapas, a gente discriminou 5 passos importantes: formação dos grupos, né, para cada área de campo, aulas teóricas, né, e esses grupos normalmente divididos a turmas, até uns 20 alunos, mais ou menos, por grupo, tá? As aulas teóricas e discussões sobre o componente curricular manejo e conservação de solos, conforme o plano de ação que a gente elaborou, né, e utilizando, né, um método científico para a investigação de hipóteses sobre o efeito do elemento nitrogênio aplicado na cultura do milho. Então, próxima etapa seria o preparo de área, plantio, fazer as adubações e fazer a avaliação de crescimentos. A partir daí, uma tabulação de dados de campo e posterior análise de resultados. Bom, então, só para fechar também, como critério, a gente colocou, né, uma pesquisa anterior bibliográfica, com 2 pontos, valendo 2 pontos, né, o processo todo de montagem e acompanhamento, com 1,5 ponto, e uma coleta de dados e uma finalização com a apresentação de dados, totalizando 5 pontos. Aqui, só para ilustrar a formação de grupos das 3 turmas, com segundos anos, conforme o plano de ação, né, tanto em sala organizados, como em campo organizados também, né, segundos anos A, B e C, né. Fazendo o plantio, isso foi feito mais ou menos no dia 7, tá, de março, tá, realizado o plantio, e a partir daí esperar o momento da cobertura, que foi feita com uma fonte de nitrogênio, né, que é a ureia, né, isso aí no estágio de desenvolvimento inicial, né, V3 da cultura. Esse fundamento, né, teórico de desenvolvimento de cultura vem passado em aula teórica anterior para os alunos, né, e a aplicação prática. E a partir daí, né, trabalhando-se com a medida de dados e coleta de dados e planilhamento desses dados, né, usando técnicas de coleta, de amostragem, né, enfim, o que é necessário para que a gente possa ter médias confiáveis, né, só para introduzir eles, né, dentro de um processo de avaliação de campo, dentro do que eles estão fazendo, né. E a partir daí, a sistematização de dados pode ser utilizada até uma planilha de Excel, onde a gente vai colocando dados, né, que vão sendo feitas as medidas, cada grupo, né, que vão por turmas, né, são 4 grupos, cada grupo vai colocando seus dados conforme vai avançando o projeto, né. Bom, como conclusões, né, isso tem a ver bastante com o nosso modo de trabalhar de colégio agrícola. As metodologias ativas, elas vêm ao encontro do próprio processo pedagógico do colégio agrícola. Ele é estruturado para a utilização de recursos pedagógicos e espaços concretos para a vivência curricular, né, ao longo do calendário escolar e do calendário agrícola também, tá? A possibilidade de envolver os alunos em uma experimentação dos conteúdos curriculares, compatibilizando esse calendário escolar com o agrícola, a partir dessa unidade didático-produtiva, tá, abre uma ampla oportunidade para os alunos trabalharem suas competências e habilidades conforme suas próprias performances pessoais diante dos desafios da atividade. Então, é um trabalho que, mesmo em grupo, existe uma individualização do desempenho, em que cada um tem o seu tempo, né, para estar absorvendo conhecimentos, né, e experimentando, né. Com a aproximação entre essa teoria e a prática, e pelo exercício da reflexão e ação, espera-se que
é uma expectativa que nós temos, né, que os alunos sintam sua própria autoralidade sobre o seu fazer profissional, né, e por meio de erros, de acertos, e pela indagação permanente sobre os assuntos abordados em cada componente curricular. Então, seria mais ou menos isso. A última foto é só para ilustrar como é que está o milho, hoje já está um pouquinho maior que isso, né, e o trabalho continua. É isso aí. Você quer abrir o link ali? Então, esse aqui foi o meu relato de implementação sobre o plano de ação de condutividade elétrica no Colégio Centro Estadual de Educação Profissional de Curitiba, os alunos da segunda série do curso de eletrônica. Então, objetivo, compreender as condições necessárias para que haja condução da eletricidade utilizando conceitos químicos de substâncias iônicas e moleculares. Reconhecer alguns materiais que são condutores da corrente elétrica e outros materiais de origem molecular que não conduzem a corrente elétrica, a partir de alguns testes em soluções feitos em sala de aula. Como não são do curso de Química, são da Base Nacional Comum, nós não temos, assim, um laboratório específico. A metodologia utilizada, então, foram os testes, né, onde os alunos se organizaram individualmente, testaram a condutividade em cada solução proposta, discutindo, assim, em duplas e preenchendo as questões e tabelas no relatório. A investigação da condutividade depende, então, da condição eletrolítica, ou seja, das partículas carregadas, dos íons, né, das substâncias que se ionizam em solução aquosa. Em seguida, discutiram os resultados e analisaram os resultados respondendo o relatório. Pronto, pode mudar. O método consiste, então, numa lâmpada e uma tomada. A lâmpada representa a carga do circuito. Se houver boa condutividade, a lâmpada acenderá. A lâmpada acenderá mais intensamente ou menos, com menos intensidade de luz, dependendo da quantidade de íons em solução. Utilizamos soluções como solução de cloreto de sódio, ácido cítrico, hidróxido de sódio, bicarbonato de sódio, solução de sacarose, solução de ácido acético, álcool etílico. A apresentação dos resultados foi utilizada, então, um resumo na forma de relatório, onde o aluno pode preencher com os dados observados durante o experimento. Sabemos, então, que a corrente elétrica é um fluxo, um movimento ordenado de elétrons que transitam pelo fio, e esse fluxo ele pode acender a lâmpada. Então, o aparato ele tinha uma base com um bocal e uma lâmpada comum, né? O condutor ele era cortado numa parte e o fechamento do circuito ele se dava, então, pela solução, né? Então, lógico, se eu unir os polos, a lâmpada vai acender, mas eu vou fechar o circuito com a minha solução iônica. E assim podendo verificar se a solução é eletrolítica ou molecular. Pode passar? Esse aqui é o modelo do relatório que eu coloquei para eles, valendo nota, valendo 1 ponto, nota parcial, né, com as outras atividades, prova e trabalhos. Então, aqui tem uma breve introdução, objetivos, compreender as condições necessárias para que haja a condução da eletricidade, utilizando os conceitos químicos, e por que alguns materiais conduzem e outros não. A diferença, ali só pode voltar só um pouquinho? Aqui, então, a diferença entre compostos iônicos e moleculares, no caso, os compostos iônicos são aqueles que possibilitam a
a condutividade, né, formando os íons em solução, e os moleculares, como o açúcar e o etanol, eles, mesmo solúveis, eles mantêm a sua forma molecular, não conduzindo a eletricidade, e assim a lâmpada não se acende. Como questões, então, eu coloquei aqui, explique por que alguns materiais conduzem ou não a corrente elétrica, as diferenças entre a intensidade de brilho da luz, né, eletrólitos fortes ou eletrólitos fracos, como ácido acético, por exemplo, é um eletrólito fraco, hidróxido de sódio é uma base, ela se dissocia muito, é uma base forte. Ácido clorídrico, por exemplo, é um ácido forte que se ioniza bastante. Então, em relação a essa força entre os ácidos e as bases, alguns sais também, né? Alguns sais se dissociam e conduzem a corrente elétrica, como o cloreto de sódio. Eles conseguiram, assim, diferenciar os que são eletrólitos, que conduzem eletricidade, e os que são de origem molecular, aonde mesmo solúveis continuam na forma molecular, não conduzindo a eletricidade, consequentemente não acendendo a lâmpada. Pode mudar aqui a tabela embaixo, ali, eles conseguiram observar e preencher. Aqui, então, eu tirei algumas fotos da turma, coloquei aqui, eles adoraram, né? Eles adoram qualquer coisa, qualquer experimento simples, eles aprendem. Eu notei, assim, que eles se empolgam, eles se entusiasmam, eles compreendem mais, né? Então, é bem interessante aqui a lâmpada ali, então deu bem certo, né? E os resultados, então, foram positivos, né? Lá atrás parece eles preenchendo o relatório, houve bastante empenho e interesse dos alunos, até eles querem repetir, né? A gente vai fazer outras experiências também, de acordo com o conteúdo visto na sala de aula, e esse experimento, então, ele permite investigar a natureza elétrica da matéria, né, explicando ali a presença de cargas de íons em solução ou não. Então, sem dúvida que as aulas experimentais, né, a metodologia ativa, né, para a química, a metodologia ativa é o laboratório, né, assim como para outras áreas também. Então, com certeza, leva a uma compreensão maior de conceitos, principalmente na área de química, que são abstratos, né? Ninguém vê por aí um elétron perambulando, nem um átomo, né? Então, essa abstração da disciplina, ela pode ser mais compreendida a partir da prática experimental. E é isso, então. Eu não estou ouvindo. Desculpa, estou com a áudio fechada. Então, obrigado por você apresentar. Então, os demais semana que vem. Ali na terminação dos nossos slides só tem as duas figurinhas, né? O formulário já deixei aqui, então só vamos tirar a nossa foto e encerrar aí. Boa semana a todos. E até semana que vem, nosso último encontro. Prof, eu nem tenho feito mais essas figurinhas, eu não... Não há necessidade, é mais uma, né, para vocês, não é? Tá bem. Não tem. Então, tchau, obrigada. Tchau, boa semana. Obrigada igualmente. Professora, eu consegui... Tchau, boa noite a todos. Eu tentei novamente mandar o plano de ação, você dá uma olhadinha lá para mim? Eu fui tentando. Alguma forma tem que ir. Quem que está falando mesmo? É Silmar. Silmar. Bom? Deixa eu ver aqui. Não, Silmara, está sem arquivo. Eu sinceramente, eu não sei o que eu estou fazendo. Eu consegui mandar a implementação e não consigo mandar esse.
Eu já mandei pelo link, já mandei. Faça o seguinte, a aula que vem, vá tentando, e a aula que vem eu vejo com alguém, porque o meu class, né, é diferente de vocês. Eu já fui lá no modo... Aí eu vejo se alguém consegue ver. Eu estava no modo restrito, eu já fui lá, tá clicado no CEB, eu faço passo a passo como eu fiz a implementação e no meu drive está lá. E está dizendo que no teu também está, porque eu compartilho meu drive com você, né? O meu drive não é compartilhado com o teu? Não. Só se você compartilhar. Então, mas eu compartilhei, está escrito lá que o que eu tenho está com você, mas não... Só que eu não consigo pôr daí aqui, né? Tem que ser você. Eu vejo depois no meu computador. Então, eu já entrei também até pelo formulário. Já fui pelo formulário, já fui pelo Classroom. Não sei, mas eu vou tentando mesmo, como você falou. Daí na outra aula, até dia 28 eu tenho que conseguir. Daí na outra aula você pede ajuda para alguém. Isso, implementação você deu, só falta o plano de aula. Bom, obrigada. Tá, tchau. Tchau. Professora, deixa eu só perguntar. Ela saiu? Oh, caramba.